Desde a pandemia, o valor dos carros dispararam no Brasil e ficou quase impossível para a população brasileira, principalmente aqueles que têm menor renda, conseguir comprar um veículo. Esse problema se estendeu no ano de 2024 e 2025 com a alta de juros, principalmente agora nesse ano 2025, recentemente, onde chegou a mais de 15% a taxa Selic, que encarece e muito os contratos de financiamento. Pensando nisso, o governo propôs uma nova solução, que é o que vamos tratar aqui no vídeo, programa chamado Carro Sustentável. Sou Cristian Lessa, advogado, especialista de bancário, já economizei mais de 2 milhões de reais para os meus clientes e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como esse programa lançado pelo governo ajuda a não só diminuir o valor do veículo na loja, mas também os juros do financiamento na compra do seu veículo. O programa lançado pelo governo federal, chamado Carro Sustentável, tem como objetivo zerar ou reduzir IPI de veículos fabricados no Brasil e com baixa emissão de CO2, carros com economia de energia, que degrada um pouco o meio ambiente em tese. Esse é o intuito do programa, mas não estão incluídos nesse programa os carros elétricos, pois a maioria deles não são fabricados no Brasil. Então, dessa forma, a maioria dos carros que entram nesse programa são carros 1.0, como o Argo, HB20, Polo. Todos esses carros 1.0, mesmo que sejam turbo, a maioria deles estão habilitados nesse programa. Eu vou trazer aqui o preço de alguns carros e o quanto já reduziram depois que foi lançado esse programa, que afetou inclusive positivamente as vendas no mês de julho, aumentando em 14% as vendas de julho em relação a junho de 2025. Só para você ter uma ideia, depois desse programa, o preço de alguns veículos chegaram a reduzir em até 20 mil reais, como por exemplo a Saveiro Robusto CS, que saiu de R$ 109.490 para R$ 88.687. O Polo Highline saiu de R$ 131.650 para R$ 120.240. Outra redução também foi no Kwid, que saiu no Kwid 1.0, que saiu de R$ 85.190 para R$ 75.690. Então muitos carros tiveram redução de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, apenas com a redução ou isenção do IPI, que acabava aumentando muito os valores do veículo. Você que grava vídeo, não compre isso aqui, a bateria, porque toda vez ele apaga no meio do vídeo, o vídeo comecei vermelho, agora vai ficar sem nada. Um dos problemas desse programa aqui, na minha visão, é que ele privilegia carros de baixa qualidade, pois um dos quesitos também, além dos carros serem carros 1.0, basicamente, é que o carro seja 80% de materiais recicláveis, o que faz com que o carro tenha materiais de baixa qualidade, e isso faz com que desvalorize o carro ao longo do tempo, mas a geração ainda maior do carro ao longo do tempo. Só um gancho aqui nesse vídeo: se você tem financiamento de veículo, na verdade se você já teve um financiamento de veículo e já quitou o seu veículo, eu vou deixar um vídeo aqui no link. Esse vídeo ele não está no meu canal, se você procurar ele no meu canal você não vai achar, só vai achar através desse link aqui, onde eu falo sobre casos de pessoas que já têm financiamento de veículo e como elas podem recuperar, podem ter dinheiro para recuperar através desse financiamento. Pois como muitos financiamentos têm juros abusivos, os que já foram quitados, eles não ficam excluídos dessa possibilidade. Então, se você já teve financiamento de veículo e quitou o seu financiamento, assiste esse vídeo aqui, você vai entender um pouco melhor e saber se você tem ou não dinheiro para recuperar desse financiamento que você quitou. Bom, mas a redução de IPI, assim como a redução de qualquer imposto, de certa forma é benéfica para a população. Você aí, por mais que seja fã do político, jamais defenda um aumento do imposto, porque isso afeta você diretamente e a sua família. Vamos lá, eu vou mostrar para você como a redução desse IPI vai afetar não só nos preços, como eu já falei, mas também diretamente no financiamento. Eu peguei aqui um exemplo do Argo 1.0, que foi o carro mais vendido no mês de julho. Antes o valor dele era de R$ 94.990. Vou deixar um print aí na tela desse cálculo que eu fiz na calculadora cidadã do Banco Central. O valor dele era R$ 94.990. Eu usei uma taxa média de juros de 3%. Isso é colocando para baixo, tá? Com base nos contratos que eu recebo aqui dos meus clientes, o que eu tenho visto, a taxa normal hoje em dia é de 3%. E nem é considerado abusivo mais. Então, se você financiasse um Argo de R$ 94.990 com a taxa de juros de 3% ao mês em 48 meses, você teria uma parcela de R$ 3.759,49 e pagaria, ao final de tudo, R$ 184.455,52 nesse veículo, sendo R$ 85.465 de juros. Antes da alteração da cobrança do IPI, você pagaria R$ 85 mil de juros, R$ 85.500 aproximadamente de juros, no financiamento de um Argo 1.0. Agora, com essa nova mudança,
o Argo ele passa para R$ 86.690, o valor na concessionária, e você financiando esse valor para as de 48 meses com a taxa de juros média de 3%, mantendo a mesma taxa média, a prestação fica R$ 3.442,87 e o financiamento total fica R$ 165.257,76, sendo desse valor R$ 78.267 de juros. A gente saiu de 85 mil para 78 mil de juros, quase 10 mil reais de diferença só de juros, fora o valor do veículo. O veículo já diminuiu 10 mil reais, o Argo diminuiu em média 10 mil reais. Só de juros reduziu ainda mais 10 mil reais. Olha só quanta economia você não vai ter por conta do imposto cobrado e também do veículo que para mim foi o que mais chamou a atenção, foi a Saveiro Robusto. Antes da redução de IPI, o valor da Saveiro era R$ 109.490. Aplicando as mesmas regras, 3%, 48 meses, o valor da prestação ficaria R$ 4.333 e o valor total do financiamento com os juros ficaria R$ 208 mil. Porém, de juros, seria R$ 98 mil de juros. Ou seja, você paga quase o valor de um veículo só de juros. Agora, com a redução, esse veículo passou a custar 88 mil, mais de 20 mil reais de redução. Só o IPI vai reduzir 20 mil reais o valor da Saveiro. Nas mesmas regras que eu já citei anteriormente, a prestação ficaria R$ 3.510, ou seja, vai diminuir mais ou menos R$ 1.000 o valor da prestação do veículo e o valor total do financiamento cairia de R$ 208 mil para R$ 168 mil. Ou seja, o valor do veículo na loja vai cair 20 mil e você vai economizar mais ou menos mais 20 mil reais de juros com essa queda influenciada pelo IPI. Porque quanto maior o valor do veículo, maior os juros. Isso é uma coisa óbvia. Nesse novo cenário, o juros do financiamento seria R$ 79.700, R$ 79.800 arredondado. Ou seja, uma redução aproximadamente de R$ 20 mil só de juros. Então, observe quanto uma redução apenas de um imposto, que nem era tão alto assim se você for compor a parcela, o valor do veículo, esse imposto girava em torno de 6%, mas só o fato de reduzir esse 6%, quando você coloca 6% agregado com outros valores, esse valor às vezes se multiplica na prática. Então a redução de 6% fez com que reduzisse 40 mil reais no veículo, no valor final de um veículo. Se você pegar 100 mil reais e tirar 6%, são apenas 6 mil reais. Mas quando esse valor está agregado ao valor de um veículo, quando é colocado os juros, quando é colocado as outras taxas e tarifas, esse 6% representa na prática 40 mil reais. É um valor muito alto. Então preste atenção nos veículos que você está comprando, nas taxas que estão sendo aplicadas para que você não seja lesado. Se você já tem um veículo e acha que está pagando juros abusivos, eu vou deixar um vídeo aqui no caso, você pode assistir, clicar nele, onde eu falo passo a passo para poder entrar com a revisão de juros. Você precisa saber, é um guia completo, que você precisa saber para entrar com a ação de revisão de juros. Vou deixar aqui também minhas redes sociais para que você me siga, se inscreva no canal, curta o vídeo e manda esse vídeo para uma pessoa para ela saber a diferença que um imposto pode fazer na compra do veículo. Meu WhatsApp está aqui também, só clicar na tela ou nos comentários fixados. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu!